Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Jogadores do Corinthians se reapresentam nesta terça-feira e voltam aos trabalhos depois de 2 dias de folga. Vamos falar também sobre a conversa do técnico Mano Menezes com o atacante Gabigol do Flamengo. E para finalizar, a reunião que vai rolar essa semana lá no CT, Dr. Joaquim Grava, entre Mano e diretoria. E o assunto? Renovação de contrato e possíveis saídas de jogadores. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, terça-feira, né? Terça-feira, dia 10 de outubro, e a gente começa falando aqui sobre a volta aos treinos no dia de hoje. Os jogadores ganharam folga no domingo e na segunda, após o empate contra o Flamengo no último sábado em 1-1. O Mano deu 2 dias ali para a galera descansar, para a rapaziada curtir um pouco a família, dar uma melhorada no astral, né? Todo mundo curtindo os filhos, curtindo um pouco a família ali 2 dias, e hoje já retornam aos treinamentos. Bom, a partir de agora, as coisas ficam mais sérias, porque o Mano quer fazer com que a equipe, com que os jogadores entendam aquilo que ele pede, tá? Claro que todo mundo tem falado muito aí que o ambiente já melhorou, mas é meio normal também, né? Toda mudança de treinador acontece isso. Me lembro que quando o Vitor Pereira assumiu o Corinthians, olha, o ambiente é muito bom. Quando o Luxemburgo assumiu o time, a mesma coisa. O ambiente já é outro, o astral é outro. E é sempre assim, né? Não seria diferente. É muito pouco provável que em uma semana já se tenha lamentações, reclamações, jogadores insatisfeitos com o tipo de trabalho. Normalmente, todo início de trabalho de treinador ele é sempre bem avaliado pelos atletas, né? Porque muda a filosofia, muda o jeito de trabalho. Tem treinadores que são um pouco mais, entre aspas, ele paizão, outros mais linha dura, outros são mais abertos ao grupo, outros mais fechados, como era o caso do Vitor Pereira, que era um cara mais sério, mais linha dura, mais né, numa linha mais de ditador. Isso causava um certo desconforto nos atletas. O Mano não. O Mano tem um estilo mais paizão, estilo mais tranquilo com relação a relacionamento com os atletas. Ele tem parado os treinos, ele individualiza as observações, ele chega no jogador, ó, ele para o treino, vai ali, conversa com o jogador, muda o posicionamento, faz isso, faz aquilo. Né? As preleções do Mano Menezes têm sido elogiadas, a galera tem gostado muito do papo que ele tem tido para fazer a preleção, a forma como ele tem conduzido tudo isso, né? Tem delegado tarefas no clube, não está centralizando tudo nele. Então, assim, e as respostas, eu acho que aquelas respostas em entrevista coletiva que o torcedor corintiano já vinha meio insatisfeito com o Luxemburgo, sempre mais ácido, mais azedo nas respostas, o Mano tem sido mais didático, tem explicado, tem avaliado o jogo, tem avaliado o rendimento. Claro que não vai individualizar nas análises, né? Ele está ali para falar do time e não especificamente de cada jogador. Os treinadores normalmente evitam esse tipo de comentário público, né? As observações individuais, eu acho que ele está certo, devem ser feitas dentro do CT durante as atividades de trabalho. O fato é que o Mano está meio que agradando todo mundo, tanto jogadores como diretoria, pelo seu jeitão, pelo cara que conhece muito bem o clube, tem conquistas pelo clube, e claro que aquilo que o Corinthians mais precisa agora é paz e, sobretudo, confiança no grupo, né? Então, o grupo tendo confiança no treinador, o treinador confiando nos jogadores, a tendência é que nesses dias agora de treinamento durante a data FIFA, as coisas possam dar uma melhorada, uma evoluída. Claro, publicamente o Mano não fala sobre questão de possibilidade de rebaixamento, entende que quem deve falar sobre isso
é apenas quem está dentro do Z4 ali, mas o Corinthians está aí há mais de... O Corinthians está a 25 rodadas na parte de baixo da tabela, só esteve na primeira parte da tabela na primeira rodada, né, quando estreou. Então, assim, muita coisa, claro que o Mano já está enxergando, tem feito análises. Como o candidato à presidência, os dois candidatos, na verdade, o Augusto Melo e o André Luiz Oliveira, já sinalizam a possibilidade do Mano continuar em 2024, a tendência é que ele já comece e já tem feito trabalhos para definir futuro. O tal planejamento, o que tem faltado bastante no Corinthians, e eu vou te explicar como ele vai fazer isso. Bom, o Mano vai ter esses dias aí, 8, 9 dias, além dos treinamentos, para fazer mais observações. O Corinthians tem 10 jogadores, né, em final de contrato, tinha 10, agora são 9, porque o Gustavo Mosquito, esse sim renovou por 3 anos, esse está tudo certo, já oficializou a sua renovação. Então tem aí inúmeros jogadores ainda que precisam definir futuro. Gil é um deles, claro que é um jogador da confiança. Todos os treinadores que têm passado pelo Corinthians, o Gil, muito criticado às vezes pelo torcedor, mas é um cara que sempre tem a confiança de quem comanda o time. E o Gil, claro, por questões de idade, também é um jogador que estará sendo avaliado. Renovará? Não. Quais os pontos positivos e os negativos de uma possível renovação com o Gil? Fábio Santos praticamente já descartou qualquer tipo de possibilidade de renovação de contrato. Disse que 99% de chances de encerrar a carreira agora, 31 de dezembro. Ele até já falou meio que melancolicamente que quer curtir muito esses últimos dias, esses últimos jogos, para que seja o final de um ciclo de uma forma mais tranquila, menos dolorosa e mais feliz. Claro que depois do jogo contra o Fortaleza, o Fábio já vinha sendo muito criticado, mas depois do jogo contra o Fortaleza, na eliminação, ele foi muito mais responsabilizado ali por 2 falhas, mas o Fábio é um capítulo ali à parte, é um capítulo que não deve dar trabalho ao Mano. Tem a questão, não deve dar trabalho ao Mano por uma questão de aposentadoria mesmo. Tem a questão do Juliano, né, jogador de 33 anos de idade, que também não engrena, que também não agrada mais ao torcedor. Chances enormes de sair do clube. Paulinho, esse vai ter o contrato estendido, não tenham dúvidas disso, porque a lei o protege, ele se machucou em campo, ele se machucou jogando futebol, então, por lei, o clube tem que estender o contrato. Estou falando dos jogadores que têm contrato até 31 de dezembro aqui, tá, gente? E aí, claro, vou falar aqui do Juan Oliveira, que até depois de 3 anos de lesão, estreou, fez gols, mas que caiu assustadoramente de produção, e tem o vínculo dele com o Metropolitanos lá de Santa Catarina, então é bem provável também que o Juan Oliveira seja devolvido. Pouco provável, ele não tem sido aproveitado pelo técnico Mano Menezes, tá? Cantillo é outro que nos últimos jogos ganhou ali um mínimo de oportunidade, chegou até a ser titular recentemente, mas aos 30 anos também não deve renovar com o clube. Então, já começa, o Mano já está traçando ali uma possibilidade dos jogadores que ficarão ou não, e essa semana ele tem essa reunião com o Duílio, com o Alessandro, que ainda faz parte da diretoria de futebol, já para que eles comecem ali a pensar em termos de 2024. E talvez o grande nome, a grande preocupação seja Renato Augusto. Vai renovar ou não vai renovar? O Mano tem feito avaliações e ele disse: vou fazer avaliações de tudo que o atleta fez até aqui nesta temporada e tudo aquilo que ele irá fazer até o final da temporada. E de uns jogos para cá, o Renato tem caído assustadoramente de produção, está muito lento em campo, um jogador sem dinâmica, um jogador que não tem conseguido render absolutamente nada, sendo ele o principal responsável pela criação dessa equipe.
Bruno Mendes, para a gente finalizar, em termos desses possíveis reforços, esse já tem ali um acordo verbal com o Flamengo e deve se transferir para a Gávea agora no final do ano. Não renovou até agora, não acredito, só tem jogado fora da posição, já estava demonstrando insatisfação com relação a isso, por estar jogando muito na lateral direita, sendo que é uma posição que não é a dele e ele não se sente nada confortável ali. Então, esses jogadores aí, olha, pouco provável que algum deles fique no Corinthians para a próxima temporada, tá? Repito, a exceção do Gustavo Mosquito, esse sim já acertou. O restante, muito provável que o Mano, nesta reunião, já passe ali um panorama geral para a diretoria da não renovação desses atletas citados aqui. O que você acha? Alguém deve ficar ou não? Renato, Gil, Juliano, Cantígio, o que você pensa sobre isso? Aproveita o espaço e comenta aí. Falando em 2024, no último sábado, após o empate 1-1 entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, uma imagem ficou muito marcada, né? Quando acabou a partida, o Mano Menezes entrou ali em campo, cumprimentou alguns jogadores, mas em especial o Gabigol, o Gabriel Barbosa, o Gabi, o Gabriel, enfim, como queiram, né? Como queiram chamá-lo. E foi um papo ali, não foi somente os dois, o Gil participou e uma conversa muito descontraída, muito leve, né? O Mano abraçou o Gabigol, o Gil deu risada ali, eles conversaram, enfim. E gerou-se uma especulação absurda, Gabigol está vindo para o Corinthians, Gabriel vai vir, já está negociando, como é que estão essas conversas? Então, foi uma conversa, gente, de amigo ali, de resenha de... É muito comum isso, inclusive, no futebol, quando acaba uma partida, aqueles jogadores que se conhecem, têm uma relação, porque os caras não são inimigos, né? Os caras são adversários dentro de campo. Outros têm uma relação muito boa, muito próxima, né? E a imagem é muito marcante, porque o Mano abraça, o Gabriel coloca a cabeça aqui no ombro do Mano, eles dão risada, meio que mão na boca, conversa e tal. Papo absolutamente de amigo. O Gabriel tem sido... não tem sido titular da equipe do Flamengo, mas tem contrato até dezembro de 2024. É um jogador que custa muito caro hoje, um valor de mercado. Eu não estou falando aqui quanto o Flamengo quer pelo Gabriel. O valor mínimo de mercado do Gabriel, do Gabigol, 20 milhões de euros. A gente está falando aí em 100 milhões de reais. Então, assim, qual seria a possibilidade? O Gabriel rescindir o contrato dele lá com o Flamengo, o Corinthians ir até o Flamengo e conversar, olha, me empresta o jogador de graça, ou me empresta o jogador aí por 2, 3 milhões. Agora tem o Tite lá no Flamengo, que até teve, talvez não assumam publicamente, mas durante a Copa do Mundo, em que o Gabriel não foi convocado, o Gabriel participou de uma manifestação lá em cima de um trio elétrico, de uma comemoração e falando algumas coisas ali pesadas sobre o Tite. Como é que será o ambiente agora nesse reencontro dos dois? O Tite também já começa a trabalhar hoje lá no Flamengo, mas é difícil falar sobre Gabigol no Flamengo, primeiro pelos valores. Ninguém está falando aqui que é um jogador baratinho, que é um jogador fácil de negociar, né? O Flamengo, claro que quer a permanência do Gabigol, mas também sabe que é difícil, até pela chegada do Tite e tal, mas tem clubes na Europa de olho no Gabigol. A possibilidade do Gabigol vir para o Corinthians, ela não vou dizer que é zero, porque não existe zero chance de nada, né? Mas é muito pouco provável, é bem remota, né? Repito, o Gabriel só poderia assinar um contrato, um pré-contrato com o Corinthians em junho de 2024, mas não poderia jogar ainda, só em 2025. Então, assim, eu procuro sempre analisar as coisas com muita frieza, muita clareza, muita tranquilidade, principalmente quando se trata disso. Claro, é um atacante muito bom, eu acho que seria perfeito no Corinthians, e ele já deu algumas declarações, se tivesse que jogar num clube aqui de São Paulo, jogaria no Corinthians, jogador que foi revelado pelo Santos. Então tem sempre aquele clima, aquela expectativa, será que vai, será que não vai? Eu acho que não vem, não. Eu acho que é apenas
conversas ali de amigos, caras que se conhecem, se dão bem no futebol. Pode ter uma brincadeira ali, aí vem para cá, não vai, aí deu risada, mas de concreto, minha gente, não tem nada, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela companhia. Eu te vejo mais tarde. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.